Fala pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma semana a gente por aqui, né? Vamos dar continuidade agora ao nosso conteúdo. Lembrando que a gente está falando sobre Idade Média, né? Esse período que é o início em si da Idade Média, a gente vai chamar de Alta Idade Média, né? E o período posterior, que é a parte final da Idade Média, a gente vai chamar de Baixa Idade Média. Muito importante que vocês identifiquem, né, os dois períodos, porque a gente não pode confundir isso nas avaliações ou então em alguma prova da vida de vocês aí, né? Então vamos lá. Eu encaminhei para vocês um textinho básico aí, né? E nesse texto eu estou explorando 3 ou 4 elementos muito importantes, né? Elementos em si que tem muito a ver com o nosso antigo conteúdo, que é o Império Romano, né? E eu estou explorando lá nesse texto, eu estou falando sobre a ruralização, estou falando sobre a redução populacional, estou falando sobre a sociedade e sobre o trabalho, né? Muito importante compreender esses 4 elementos, né? Esse elemento, sociedade, trabalho, com certeza vocês precisam compreender, até porque tem muito a ver com a política em si, tem muito a ver em si com o governo, que é a Igreja Católica, né? Principalmente nesse início de Idade Média, né? Então vamos começar aqui falando sobre a ruralização. Muito importante vocês compreender que nesse início está em ascensão uma coisa chamada bárbaros. Lembra que eu falei para vocês que esses bárbaros aqui são germânicos, né? E esses germânicos possuem em si culturas diferentes dos romanos em si. Então, os romanos vai chamar essas pessoas de bárbaros, mas na verdade são os germânicos, né? Esses germânicos vão dominar vastas regiões em si, vão passar a comandar algumas regiões, né? Lembrando que o fim do Império Romano tem muito a ver com isso, né? A perda em si de poder político vai fazer com que o Império Romano não consiga aqui dominar os germânicos, né? Então, nesse sentido, esses germânicos aqui, eles vão saquear algumas cidades, né? E as guerras em si aconteciam basicamente por disputa de território em centros urbanos, né? Nas pequenas cidades, nas pequenas vilas. Então, essas pessoas, vendo, né, esses acontecimentos, elas começaram a mudar em si da cidade e começaram em si a morar em campos ou fazendas em si, né? Então, ruralização por causa das guerras, né? Fazendas ou campo, né? Então, essa ruralização por causa da violência dos centros urbanos, né? Muito importante vocês identificarem isso, tá? Então, já tinha acontecido aqui um movimento, né, lá no Império Romano, um movimento das pessoas saindo das fazendas e indo morar nos centros urbanos. Com o fim do Império Romano e com grandes guerras acontecendo, guerras civis, logicamente, né, por causa de territórios, juntamente com os germânicos e outros povos também, que vão surgir ao longo da história, né, essas pessoas começaram a mudar a cidade, né, e passaram a habitar o campo, o que vai refletir muito, né, na economia da sociedade, bem no início da Alta Idade Média, tá? Redução populacional. Não preciso nem dizer que aqui a gente está falando das guerras em si, né? Essas batalhas aqui, pessoal, né, fizeram com que várias pessoas morressem e essa mudança em si de predomínio, mudança de região, dessas pessoas que saíram em si da cidade e estão morando nos campos em si, fizeram com que barrassem em si a proliferação das pessoas. Então, a gente vai passar um período muito extenso da história sem ter um avanço populacional. As pessoas elas não se procriaram em um longo período, né, por causa dessas diásporas que estavam acontecendo na sociedade, tá bom? E, por fim, a gente tem sociedade e trabalho. Essa parte é a parte mais importante e vocês precisam compreender. Lembra que eu falei aqui da parte da ruralização? Essas pessoas mudaram em si para a fazenda, campo em si, e as pessoas precisavam se alimentar. Bem no início em si da Alta Idade Média, as cidades que eram saqueadas, elas ficaram sem mantimento, elas ficaram sem mercadorias, né? Basicamente os alimentos. Então o campo precisava produzir. Então nessa época vai surgir o que a gente chama de divisão social, né? Uma divisão social entre, eu já expliquei isso para vocês, mas novamente, essa divisão social, de um lado você tem o servo e do outro o senhor.
né? Vocês já sabem o que é o escravo, e aqui é a pessoa que faz parte da burguesia em si, né? Então, a divisão estamental, né, ela vai ser, né, colocada em prol dessa ruralização aqui. Esse servo ele produzia na terra do Senhor, então ele precisava pagar imposto em si sobre isso, né? Então, a gente sabe que é muito precária a produção, porque não tinha tecnologia nessa época, então a produção era bastante precária. E o que esse servo produzia, ele tinha que pagar aqui uma pequena porcentagem em si para o Senhor, né? Então, é muito importante compreender esse aspecto social. Lembrando, a burguesia de um lado, servidão de outro. Aqui, a gente já pode colocar também a questão em si da Igreja Católica, tá? Muito importante vocês entenderem isso aqui. Igreja Católica vai estar sempre do lado da burguesia. A Igreja Católica vai dominar o quesito de economia, política e militares, tá? Lembrando, esses militares poderiam ser esses senhores aqui, tá? Eles tiravam essa patente para proteção da sua família e proteção também do seu território, que eram os donos das propriedades, tá bom? Então, isso era a divisão estamental bem no início aqui da Alta Idade Média. E o trabalho em si era o trabalho no campo, em que esses servos deveriam pagar os impostos bastante altos, né, para a burguesia, tá? Então, esses elementos aqui que eu estou explorando no texto para vocês, é muito importante que vocês compreendam, tá? Qualquer dúvida eu estou lá no fórum, tá? Grande abraço e a gente se encontra.